Do Cruzeirense, uma perda de tempo. Hoje é uma quinta-feira, perdi o meu tempo assistindo essa pelada. Dois times ruins. De um lado, o Fluminense tentando escapar da zona do rebaixamento, e do outro lado, o Cruzeiro tentando chegar no G6. Porém, o Cruzeiro horrível, Fluminense horrível. Jogo de dois times ruins. Quem marcasse o primeiro, se fizesse um gol, ganharia o jogo. E foi o que aconteceu. O Fluminense conseguiu fazer um gol com o Ganso ali jogando e o Arias jogando para dentro do gol. Fez o gol 1-0 em cima do Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu mais uma vez lá pro Fluminense. Mas a gente já sabia. Eu já tinha comentado isso em um outro vídeo anterior, falando que o Cruzeiro, quando fosse jogar com o Fluminense, sobre a direção do Diniz, do Fernando Diniz, que o Cruzeiro não venceria. Bem, hoje a gente viu um time horrível dentro de campo. Tem só 3 jogos que o Fernando Diniz está aí. Esse é o primeiro que está ali do lado do campo, certo? Tudo, mas eu falo para você, isso foi no Brasileirão. Porque o Cruzeiro não tá vindo bem, não. O Cruzeiro tá com 43 pontos. Estacionou nos 43 pontos. Tá em 8º lugar. A rodada ainda permanece. Vai correr a rodada ainda. Porém, eu falo para vocês. Tá difícil. Tenho certeza que o Cruzeiro vai permanecer na 8ª colocação. Porque o Cruzeiro tá com 36 pontos. Com 43 pontos, e abaixo do Cruzeiro está o Vasco, em 9º, com 36 pontos. Ainda não vai ser ultrapassado, não. Mas a gente está vendo que, sim, o Cruzeiro não jogou para vencer esse jogo, não. A gente sabe disso. E isso fica muito claro se você chegar e ver o jogo no final, quando acabou o jogo, jogadores conversando um com o outro, com a mãozinha tampando a boca. Se você viu um jogo, preste atenção, vocês que acompanham o jogo, que acabou o jogo, você vê jogador conversando com a mãozinha tampando a boca de um time no outro ali conversando, alguma coisa acontece dentro desses jogos. Nesse momento, o Fluminense sai da zona de rebaixamento. 30 pontos. Respira. 2 pontos do que está ali dentro ali. E o Cruzeiro permanece com seus 43 pontos. O Pedro Lourenço, o Alexandre Matos e toda a direção do Cruzeiro, realmente, até a gente que é torcedor, está depositando todas as fichas nessa Sul-Americana, que não é fácil. Passar pelo Lanús e ainda ter que esperar aí o vencedor de Racing ou Corinthians. Isso aí ainda se passar pelo Lanús. Porque mesmo se chegar em 2º lugar, isso não dá, como se diz, o direito de participar da Libertadores. Sim, pelo Campeonato Brasileiro, sim dá. Os 45 pontos tão almejados ainda não chegou para o Cruzeiro. Está com 43. Precisa de 45 para não cair. Não sei disso. Mas precisa de 45 pontos. Ainda não atingiu os 45 pontos. E a gente vê que o Fernando Diniz chegou, pegou o time que já estava montado. E esse time também foi modificado com a janela do meio de ano. Por isso o Fernando Seabra não ficou no Cruzeiro, devido a pouca pontuação no 2º turno. Mas independente disso, o Fernando Seabra seria demitido. Chegou o Fernando Diniz, um técnico de grife, que ganha muito mais que o Fernando Seabra, que ganhava R$200 mil, e agora o Fernando Diniz 1 milhão mensal. E bem, a gente vê que os jogadores que chegaram na janela substituiu outros jogadores que estavam vindo jogando. E a gente vê jogador aí que não está fazendo por onde não. Tem jogadores bons, certo? Mas não vou citar nome não, mas tem jogador aí que, quem observar,
tá entrando e não tá conseguindo corresponder, não. O que tava dentro de campo tava bem melhor. Se a gente ficar citando nome é pior, mas quem tá vendo, uma hora a gente acaba explodindo e jogando nome aí no ventilador. Mas para quem assistiu o jogo, viu que os jogadores que chegaram na janela do meio do ano, tem jogador aí que tá fazendo corpo mole. São salários altos e os jogadores estão fazendo corpo mole. Vai ter agora a parada da FIFA. Essa parada aí, quando o Cruzeiro retornar, vai jogar contra o Bahia, que não é nada fácil. E, bem, o Cruzeiro tem que conseguir pontuação. Não pode ficar dependente de Sul-Americana, não. Se ganhar, eu que tô falando, também irei comemorar. Sou cruzeirense e vou comemorar. Como você também que é cruzeirense. Mas eu não tô satisfeito com esse time, não. Eu sei que tem gente, dirigente, pessoal falando aí que aos poucos que tem conta para pagar. Essa historinha de conta para pagar tá desde quando o time foi vendido. Quando o Cruzeiro foi vendido pela primeira vez, o Cruzeiro se encontrava numa merda feia. E essa merda continua. Toda vez que tem uma entrevista aí, tem gente jogando isso no ventilador. Antes era o Cruzeiro tá no CTI, tá indo pro quarto, agora o Cruzeiro ainda tem dívidas, altas dívidas, precisa da colaboração do torcedor, precisa de sócio torcedor, precisa de vender jogador de base que tá se destacando, enfim. Investimento vai vir aos poucos. Bem, a gente viu que nesse tempo que tava aí, o Cruzeiro tá caminhando devagarinho, tá saindo daquele lugar onde colocaram. Aqueles que colocaram o Cruzeiro ali, em alguns processos já foram até absorvidos, né? Então a gente sabe o que é. Mas quem tá aqui dentro também não pode ficar usando isso como bengala, não. O Cruzeiro tem que melhorar. Tem gente que já tá pensando aí em renovar contrato. Quem assistiu o jogo sabe de quem eu tô falando. Que apareceu essa semana na mídia, que deu vacilos e vacilos dentro da área. Tem jogador que chegou também e que deu vacilo. Não podemos ficar dependendo só de um jogador, não. Quando ele joga bem, o time joga bem. Quando o jogador não joga bem, o time não joga bem. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo. E o Fluminense no segundo tempo foi melhor. Mas o Cruzeiro perdeu um caminhão de gols. Inclusive esse aí, que bateu na trave, bateu na perna do Marcelo e foi tirado em cima da linha. O Fábio já estava caído lá. Mas, é que eu falo, tá difícil. Até gol sem goleiro, ó, pra você ver, não tem ninguém, não tem goleiro ali não. Mas mesmo assim, o Cruzeiro não tá conseguindo fazer gol. Fez uma bela campanha dentro de casa, o que tá garantindo a pontuação do Cruzeiro, a continuação do campeonato, essa colocação. Foi os jogos dentro de casa. E não foi com essa turma que chegou, não. Foi com a turma anterior. E agora, que teve esse retorno, mesmo tendo essa injeção de pessoal que chegou nessa janela, o Cruzeiro só tá caindo, só caindo, só caindo. Já queimou tudo que é gordura e até as que tinha mais. Tá difícil. É isso, pessoal. Mais uma derrota, fora de casa, jogando contra o Fluminense, 1-0. Mas, se o Cruzeiro não se mexer e fazer a parte dele, o torcedor torce, o torcedor vibra, o torcedor faz sócio-torcedor, o torcedor tá vibrando, quem tá no comando também tá do mesmo ritmo, mas, infelizmente é assim. Deixa as dívidas que já estão parceladas, para de falar dessas dívidas, tô enjoado de ouvir essa dívida do Cruzeiro. Quando vende uma coisa, é para resolver. Se não consegue resolver, então deixa para outro. Sai fora e deixa outro entrar. Não fica falando em dívida, não. Mas tem investimento. Tem que ter investimento, sim. O Bahia tem investimento, o Botafogo tem investimento, o Vasco tem investimento. Então, times que se tornam SAF tem que ter investimento. Comprou a dívida, paga
Deixa fluir, porque depois quando começar a entrar os lucros, e um dia vai começar a entrar lucros, eu quero ver se vai ir nos microfones, se vai ir nas rádios, na televisão, para falar, gente, agora a gente tá ganhando muito dinheiro, tá enchendo, tá vendendo jogador, estamos ganhando dinheiro, tá enchendo os cofres, eu quero ver. Porque para falar que tá com dívidas, todo mundo sabe, foi parcelada, foi, como se diz, para alguns anos, então é uma dívida que está dentro do planejamento. A receita do time, do Cruzeiro, também vai entrando aos poucos, jogadores vendidos, sócio-torcedor, campeonatos, como se diz, premiações de campeonato e também de estádios, entendeu? Que vai, os torcedores que vão ao estádio, venda de camisa e outras coisas, direito de televisão, liga, tem muito dinheiro que vai entrando também. Então começa a pôr isso aí nos balanços e mostrar pra gente aí também que também tá entrando dinheiro, tá saindo dinheiro, mas tá entrando dinheiro. É isso, pessoal. A gente fica meio, como se diz, depois do jogo, acabou o jogo agora, a gente tá com raiva, tá dizendo, mas são verdades que a gente tem que parar e pensar. Somos cruzeirenses? Também sou. Mas a gente tem que vibrar, mas também com consciência, porque a gente vê um time jogando desse jeito, é perder tempo numa quinta-feira e amanhã, uma sexta-feira, tem que levantar cedo para trabalhar. Inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Gratidão.